Tudo começa quando o Ramiro entra ali no quarto e já vai questionando a Inês por que foi que ela chamou o Doutor Estrada, e a Inês tira onda de doido e diz que não sabe do que ele está falando. O Ramiro diz que ela sabe muito bem do que ele está falando e que o doutor acaba de vir ali e procurar por ela, e pergunta a Inês do que ela pretendia. E o Ramiro, decidido a matar a Inês, ele pega ali uma seringa para aplicar nela, e a Inês diz que o que ela quer é mudar o testamento dela, porque ela quer deixar tudo para os filhos dela, porque ela não quer que ele, o Ramiro, receba nenhum centavo, e que não está disposta a deixar para ele nenhum centavo para que ele venha desperdiçar com a amante dele. O Ramiro diz que ela está mal da cabeça e pede para que ela entenda que o Carmelo e a Teresa são as crianças e que eles não têm a menor ideia de como administrar bem todo esse dinheiro, e a Inês se levanta e diz que vai nomear o Padre Matias como tutor das crianças até que elas cresçam. O Ramiro, revoltado, ele diz que ela não vai fazer nada disso, e a Inês diz que vai sim, porque ela tem todo o direito de fazer o que ela bem entender e que nem ele nem ninguém poderá lhe impedir, e que ele também não vai impedir que os seus filhos passem com ela o pouco de tempo que ainda lhe resta. Por isso, que ele goste ou não, ela vai sim mandar trazê-los, e tenta sair, mas o Ramiro lhe segura invocado e diz que ela não vai mudar o testamento e que nem muito menos vai voltar a ver os filhos dela. O Ramiro, muito revoltado, ele puxa ela, joga ela em cima da cama, e a Inês grita pedindo para que ele solte ela, mas o Ramiro está decidido, pega a seringa, e a Inês entra em pânico perguntando o que é isso ali. O Ramiro, muito frio, ele apenas responde que isso ali é para o bem de todos. Já em outra cena, a Rosário chega no quarto da Lucrécia, ainda pequenina, e chama ela para que elas vão em um lugar, e a Lucrécia pergunta se então ela não está mais de castigo. A Rosário diz que é claro que ela está, mas que ela vai agora até a igreja para se confessar com o Padre Matias e contar a ele todos os seus pecados, e pressiona a menina dizendo que ela vai ter que contar sim tudo o que ela fez. A Lucrécia diz que não fez nada de errado, e a Rosário pergunta se ela acha pouco desobedecer a mãe, e a Lucrécia continua dizendo que não fez nada de errado e que apenas ela foi procurar sua medalhinha e que não queria que ela ficasse chateada com ela. A Rosário responde que está chateada foi porque ela desobedeceu a ela e que vai ficar pior se nesse exato momento ela não fosse confessar. A Lucrécia, por sua vez, ela fica ali olhando, e a Rosário pergunta o que ela está esperando, e está ali olhando ali com essa cara, e chama a menina para que elas vá agora mesmo, e no caminho ela diz que ela vai ter que contar exatamente tudo. De volta lá na cena com a Inês, o Ramiro, já depois de ter aplicado o veneno nela, ela fica ali, olha, com um zoião pro lado dele, e depois ela se senta, começa a tossir, se levanta, vai até o Ramiro cambaleando, toca nele, lhe abraça e pergunta por que foi que ele fez isso. O Ramiro pergunta se ela viu que ela mesma obrigou ele a fazer. A Inês diz que ele não vai se livrar dela, e o Ramiro pede para que ela não leve ele a mal, mas que ele só fez isso para que ela deixe de sofrer, e a Inês pergunta novamente o porquê. O Ramiro diz para que ela não se preocupe com os filhos dela, porque ele mesmo vai se encarregar de dar um último beijo neles por parte dela, e dá um beijo na Inês, pega ela em seu colo, coloca ela de volta na cama. Diz que mesmo que ela não acredite nele, ele confessa que lhe amou muito, dá nela o seu último beijo, e ela morre. A Rosário está agora na igreja entregando ao padre um cheque, e ele diz que muito obrigado e que ela não deveria ter se incomodado porque ele poderia ter pego no domingo ou em qualquer outro dia. A Rosário diz que sim, mas que sabe muito bem o quanto que ele precisa desse dinheiro, e que sabe que um só dia de atraso poderia deixar ele em uma situação muito difícil. O padre diz que agradece a ela sinceramente, e depois a Rosário pergunta a ele se ele viu a Inês. O padre diz que sim e que achou ela muito melhor do que esperava, e continua falando que não é médico, mas que acredita que o final dela não está tão perto como todos ali previam. A Rosário diz que tudo o que ela quer é pedir a Deus que ela não sofra, e o padre diz que espera muito que assim seja. Logo depois, a Rosário diz que quer pedir a ele um favor, e ele diz que sim, o que ela quiser.
A Rosário pergunta se ele poderia ouvir a Lucrécia porque deixou ela na igreja fazendo um ato de contrição e o padre pede perdão, mas que não sabe que ato de contrição teria que fazer uma menina de 9 anos de idade antes de se confessar. A Rosário diz que ela tem muito a dizer, muito mais do que ele pode imaginar, e que ela sabe muito bem que para todo mundo a filha dela é um anjo, mas que ela é quem é a mãe dela e que conhece muito bem a sua filha e os seus defeitos. O padre diz que todo mundo tem defeito e a Rosário diz que sabe disso, mas tem uns que são mais graves do que outros e que ela, a Lucrécia, está em uma idade que eles ainda podem corrigir. Pega nas mãos do padre e diz que tomara que ele consiga fazer que ela veja certas coisas. Beija a cruz e diz que Deus queira que a Lucrécia escute ele. O padre diz que tudo bem e que eles vão ver o que se pode fazer, e a Rosário agradece e diz que agora ela vai ali resolver uma pendência, e o padre diz que tudo bem, e logo em seguida ele vai até a Lucrécia que está ali rezando e ele pergunta a ela como que ela vai, porque a mãe dela disse que ela queria se confessar. A Lucrécia responde que sim e o padre diz que antes seria bom eles conversar um pouco, e o padre chama ela para conversar um pouco antes porque sabe muito bem que ela, a Lucrécia, pode falar coisas gravíssimas e não sei bem, mas se não me engano na religião do catolicismo, tudo que é dito em confissão no confessionário ninguém pode saber a não ser o padre e a pessoa. E se tiver algum católico aqui assistindo, por favor me corrija se eu tiver errado. O padre então puxa a Lucrécia de lado e diz que antes da confissão dela, que ela diga logo o que foi que ela fez de tão grave. A Lucrécia diz que é porque ela perdeu a medalhinha dela e que saiu para procurar, e o padre fica todo perdido ali e pergunta se isso é tudo. A Lucrécia diz que é porque ela saiu sem permissão e o padre diz que ela não agiu bem e pergunta para onde que ela foi. A Lucrécia diz que foi ao celeiro e o padre pergunta se ela encontrou a medalha dela. A Lucrécia responde que não e o padre, querendo saber ainda mais, ele insiste perguntando o que foi que houve então e por que ela ficou do nada calada. A Lucrécia continua calada e o padre toca em seu rosto e pergunta se ela fez alguma coisa a mais que ela não quer lhe contar. A Lucrécia diz que ela não, e o padre diz que então se não foi ela, então quem foi que fez? E diz a Lucrécia que ela pode ficar tranquila e pode confiar nele, que mesmo que eles não estejam no confessionário, o que ela contar ali a ele será em segredo. A Lucrécia então revela que lá no celeiro ela encontrou o pai do Carmelo e da Terezinha e o padre pergunta o que ele estava fazendo lá. A Lucrécia diz que ele estava lá dentro com uma senhora e o padre, curioso, ele pergunta quem era essa senhora. Então a Lucrécia revela que ela acha que era a mãe do Juliano e deixa o padre em choque.